será que fazer residência médica, mesmo entrando na faculdade de medicina mais velha, vale a pena? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos gerais. Então, gente, hoje o nosso bate-papo, né? Residência médica mais velha. Para quem não sabe, eu entrei na faculdade de medicina com 25 anos, né? Não é tão velha assim, então tem gente que entra com 30, com 35, 40, 45, 50. Então, acredito que esse bate-papo aqui vai caber em todas as idades. Como vocês sabem, né, eu defendo aqui realizar a residência médica após a formação generalista de medicina, porque eu acredito que está tendo muita gente formando, muitos médicos, né, são 40 mil médicos por ano no Brasil, e isso, de certa forma, aumenta muito a concorrência no mercado. E se você não se especializa, você não se destaca. Eu acredito que é uma pirâmide. Se você está na base, é o médico generalista. Então, se você se torna especialista, você sobe um degrauzinho acima. Então, por mais que você possa atender ali as pessoas que estão ali na base da pirâmide, você agora tem uma especialidade. Isso vai te dar, né, uma maior estabilidade, inclusive de escolha. Você vai ter mais escolhas. Antes, a melhor proposta de emprego para você talvez não esteja no local que você gostaria, na cidade, na região, com o salário que você gostaria. Então, se você se torna especialista, aumentam as suas possibilidades de escolha, né, do seu trabalho. Então, te dá ali maior comodidade com relação ao seu trabalho. Eu sempre defendo aqui fazer residência médica, então, assim, já sou suspeita para falar sobre isso. Mas vamos aos fatos, né? A residência médica hoje no Brasil, ela está muito concorrida devido a ter muita gente formando, e não é só isso. O que acontece? A residência médica demora. Então tem aquela dúvida, eu saio da faculdade e vou trabalhar, pegar a mão, pegar a experiência, e depois eu faço a residência. Algumas pessoas defendem que isso vale muito a pena, que isso é interessante, que aí você vai fazer a prova melhor. E eu acompanho várias pessoas que dão mentoria, que dão instrução para quem vai fazer, né, residência médica, e a maioria dessas pessoas me fala o seguinte, que o quanto antes você sair da faculdade e já logo se especializar, melhor é. Porque quando você começa a ganhar um salário lá do médico generalista, que para nós não é um salário baixo, né? A gente já entra no mercado de trabalho ganhando o que algumas profissões demoram uma vida, fazer carreira inteira para ganhar. Então, assim, você ganha muito bem e depois voltar, né, para fazer residência, que são cerca de 72, 80 horas semanais. Você vai estar subordinado a um superior, vai aguentar encheção de saco de todo tipo, tudo vai vir para você, e você vai ali meio que se submeter a isso por 3, 4 anos para você conseguir ali o seu certificado, o seu título de residente. Ou você pode fazer uma prova de título também, depois que você pegar experiência em uma área, né? Tem isso também. Então, assim, depois do tempo vai passando e você vai acostumando, acomodando com a sua vida boa, né? Que você vai ganhar de médico generalista, talvez se torne um pouco mais difícil para você encarar a residência médica. Claro que não é impossível. Muita gente vai sair da faculdade e não vai ter condições de fazer uma residência de cara. Vai ter que ganhar o dinheiro, entrar no cursinho, estudar um pouco, estabilizar a vida. No meu caso, eu acho que o ideal seria isso, mas eu não quero isso. Eu quero passar direto para residência. Depois eu me viro, eu me resolvo com essas questões. Mas, assim, é claro que cada um é cada um, e tem gente que vai querer passar só em determinada residência. Então, ele vai ter, né, que estudar um pouco mais, então vai sair, vai trabalhar com médico generalista e estudar, e depois ele vai passar na residência. Então, tem essas questões também, mas eu recomendo, né? Eu recomendo, eu nem passei por isso ainda, mas de acordo com as pessoas que estão falando sobre isso, dando mentoria sobre isso, ela sempre recomenda esse processo devido a ser uma carga horária muito extensa, a ter várias questões de autoridade mesmo dentro da mentoria, da residência médica. Gente, esse vídeo não é sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar o card para vocês, falando mais meu ponto de vista sobre isso, com relação aos residentes da Unicamp de ortopedia que desistiram o ano passado. Se eu não me engano, eles voltaram, fizeram um acordo, várias coisas, mas esse vídeo lá vai falar sobre isso, mais a minha visão com relação à residência médica. Nesse aqui é só abordando essa questão se vale a pena ou não. Então, né, como sabemos, existem residências que demoram pouquíssimo tempo, pouquíssimo é forçação de barra, né? Demora pouco tempo, 2 anos, e residências extremamente longas, de 5 anos. Mas a maioria delas, a grande maioria, fica entre 3 e 4 anos. Quando eu falo 4 anos, é porque eu estou somando com o pré-requisito de 2 anos, ou de clínica médica, ou de cirurgia geral, mais 2 anos
da especialidade desejada. Umas são entrada direta, né? Que você, por exemplo, ginecologia, você vai entrar direto na residência de gineco, dermato entra direto para dermatologia, e já outras vão exigir um pré-requisito, como, por exemplo, endocrinologia, você precisa de clínica médica, cirurgia plástica, você precisa fazer cirurgia geral. Então, assim, somando tudo isso, a maioria das residências médicas ficam entre 3 e 4 anos. Algumas de 2 anos. Tudo isso que eu estou falando aqui é com base no programa de residência médica da USP de São Paulo. Eu vou deixar, inclusive, o documento aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse de dar uma olhadinha, nesse documento fala os anos da residência médica, fala os pré-requisitos, por exemplo, tem subespecialidades também, né, que são ofertadas, então, ou alguma área, alguma especialidade de imagem também, lá tem tudo isso e mostra os pré-requisitos que você precisa cumprir para conseguir, né, pleitear, para conseguir tentar uma dessas oportunidades. Mas, enfim, aqui o assunto não é sobre isso. Voltando ao foco, temos as especialidades que você tem porta de entrada direta. Algumas pessoas falam assim, né? Ah, mas quem vai fazer medicina mais velha já tem que ir logo o que é porta de entrada direta. Tá, mas não é bem assim, porque a especialidade de neurocirurgia, por exemplo, é entrada direta. Você entra direto, cai direto em neurocirurgia. Tá bom que é super difícil, mas são 5 anos. E já outras especialidades que você vai ter ali um pré-requisito, por exemplo, clínica médica, 2 anos. E aí você escolhe fazer gastro, mais 2 anos, 4 anos. E aí não é a mais longa de todas. Tem outras especialidades, pediatria, entrada direta são 3 anos. Isto é, a grande maioria das especialidades que possuem entrada direta são 3 anos. Então, assim, as pessoas colocam isso na cabeça. Existem algumas poucas especialidades que são 2 anos, como eu disse, é com base na USP de São Paulo. Eu fiz uma colinha aqui, gente. Deixa eu olhar aqui. As especialidades lá da USP são acupuntura, clínica médica, medicina do trabalho e medicina preventiva. Então, assim, essas especialidades são 2 anos, né, de residência médica, você sai especialista. E, assim, eu acredito que não é só escolher pelo tempo de residência, é se você gosta. Não adianta você fazer preventiva se você não gosta de preventiva. Se você seria totalmente intensivista, entendeu? Aí é outra pegada. E para eu escolher, né, por mais que eu tenho 25, 20, não, gente, não vou falar a minha idade, vou assim. Então, assim, eu tenho 27 anos. Suponhamos que na melhor das intenções, eu espero que isso aconteça, eu vou me formar e com 31 eu já caio direto na residência médica dos meus sonhos. Amém, Senhor. O que acontece? Então, eu vou estar ali formando especialista com 33, 34 anos. Eu estou falando isso porque eu ainda não sei qual especialidade que eu vou seguir. Por mais que eu gosto muito de clínica médica, também adoro GO. Então, 33, 34 anos. Acredito que se eu fizer clínica médica, eu vou fazer outra especialidade, né? Vou só cumprir aquele pré-requisito ali, porque eu adoro mesmo, e depois eu vou escolher uma coisa que eu gosto bastante também, para eu fazer ali mais 2 anos. Eu acho isso interessante também. Mas, assim, 34 anos, aí eu vou ter... Suponhamos que eu trabalho até 60. Tá, eu espero, né, que eu não vou aposentar com 60 anos, porque eu espero atingir minha independência financeira bem mais cedo do que isso. Jamais que eu quero atingir minha independência financeira lá com 60 anos. Eles dizem que médico não aposenta, né? Infelizmente, a grande maioria dos médicos não aposentam, e tem essa questão aí, né, da educação financeira que não rola nesse país, então é sobre isso. Mas mesmo atingindo a minha independência financeira, bem antes, suponhamos que 60 anos dá o quê? 26 anos de trabalho. Aí eu tenho que construir carreira, se for uma especialidade que tem clínica, montar uma clínica, um consultório, eu preciso constituir família. Sabemos que a idade reprodutiva da mulher tem prazo de validade, no máximo 50 anos, estourando, né? Entre 40 e 50, 45 anos, então não vou ser a abençoada que vai ter ali 40, 50 anos para entrar na menopausa. Então tem essa questão toda que a gente ainda precisa decidir, né? Não sei o que eu vou decidir, isso, a coisa do futuro nem passa pela minha cabeça nesse momento, mas eu sei que vai chegar esse momento um dia para eu tomar essas decisões, né? E o tempo está correndo. Preciso aproveitar a vida, preciso viver, preciso viajar, preciso ter experiências novas, aproveitar tudo isso ao mesmo tempo que eu estou montando a minha carreira, guardando dinheiro, tentando ali a minha independência financeira. Vocês percebem o tanto de coisa que precisa ser feita
antes desses 26 anos serem atingidos. Eu espero, né? Eu tenho fé em Deus que a minha independência financeira vai ser algo que eu vou conseguir bem antes. E que isso daí vai ser outras coisas para mais para frente. Mas assim, o fato é que tudo isso a gente precisa pensar. Mas independente se eu tivesse. Ah, você é muito jovem. O meu caso aqui é caso de exceção. Tem pessoas na minha sala mesmo que tem 40, 45 anos, tem gente bem mais velha na minha sala. E elas sempre batem na tecla. Eu quero uma entrada direta, no máximo 2, 3 anos. Tudo bem, mas elas sabem que valem a pena, que vale a pena ainda fazer uma residência médica. Então, assim, independente se você tem 50 anos, formou médico generalista com 50, procura uma especialidade de 2 anos, faz uma especialidade, 2, 3 anos, 53, 54 anos para você. Ainda eu acredito que vale a pena sim, porque você vai se destacar ali dentro do mercado, você não vai ficar generalista e não vai ser o mais frágil ali da base da pirâmide, né? Porque o médico generalista, tudo chega primeiro para ele. Os plantões abaixam mais rápido, tudo gira em torno disso. A gente está vendo essa alta oferta de mão de obra médica aí, e os plantões estão abaixando os preços, principalmente aqui em Minas, que o plantão varia muito, sabe? A média de um plantão é R$ 1.200, mas varia de 700 a R$ 2.000, dependendo da região desse país. Então, assim, tem essas coisas, a gente está sabendo que está cada vez mais concorrido, e para quem é mais velho que pensa realmente que só vai trabalhar como médico generalista, você está sendo muito, eu diria que deixando a sua vida na mão do acaso, do destino, assim, esperando que o melhor aconteça sem se precaver. Quando você se torna especialista. Ah, mas eu tô mais velha. Eu sei disso. E talvez, assim, eu não saiba a situação que a pessoa viva. Na minha situação é um pouco diferente. Eu sou solteira. Então, assim, não tenho filhos, não tenho pet. É outra situação. Tem gente que tem filhos, tem gente que tem questão financeira também. Eu também tenho questão financeira, mas eu sei lá, eu me viro, eu consigo dar o meu jeitinho. Não, não que seja grande coisa, tá, gente? Eu sou bolsista do ProUni, então só por aí vocês já sabem que a minha condição salarial, não precisa falar mais nada, porque para eu ter o pré-requisito do ProUni, né, eu tenho que encaixar numa situação financeira bastante complicada nesse país atualmente. Então, assim, mas essa questão de você parar de trabalhar, parar por um tempo para fazer residência, se você fez a faculdade, eu acredito que você pode, sim, estudar mais um pouquinho, né, fazer a residência, se tornar especialista e a partir daí você começar a pensar então em ganhar dinheiro, em trabalhar, em se realizar profissionalmente, né? Assim, pensando em quem é mais velho, uma das coisas assim que eu vejo muitas pessoas falando e que talvez eu até ficaria com o pé atrás. Por exemplo, cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Sabemos que quando você é mais jovem, quando nós somos mais jovens, temos maior destreza, maior sutileza nos movimentos, e a gente vai perdendo isso com a idade. Cirurgias, de modo geral, o cirurgião, infelizmente, ele tem prazo de validade, ele pode tremer, tem várias outras situações. Ele usa, sim, gente, a cabeça, claro, o tempo todo, mas ele precisa dessa coordenação motora muito aguçada. E eu acredito que com o tempo, o cirurgião ele vai perdendo isso. Então, para a pessoa que é mais velha, escolher essas especialidades cirúrgicas, principalmente essas mais complexas possíveis, porque a cirurgia geral, se eu não me engano, são 2 anos, ainda dá para levar. Mesmo assim, você vai ficar em pé por um longo período de tempo, várias horas do seu dia, algo exaustivo, manualmente, que eu estou dizendo, e mentalmente, porque ali vai acontecer várias intercorrências durante a cirurgia que você vai ter que pensar rápido e agir mais rápido ainda ali com as suas mãos. Então, tem essa questão também que eu acho que vale muito a pena pensar com relação a fazer essas especialidades cirúrgicas, cirurgia cardíaca, neurocirurgia também em outra área, são 5 anos de formação, então você precisa, né, de uma destreza muito grande. Para fazer urologia, por exemplo, se eu não me engano, precisa de pré-requisito de 2 anos de cirurgia geral, para fazer coloprocto. Então, assim, são especialidades que exigem um pouco mais, não só de você, né, ter um bom raciocínio, você está com uma mente muito boa, mas também que você tenha essa destreza, essa sutileza nos movimentos. Então, eu acho que vale muito a pena para a pessoa que está ficando um pouco mais velha, principalmente quem é acima dos 40 anos, que está fazendo medicina, pensar, né, com relação a essas especialidades cirúrgicas. Eu falo isso, não é questão de nenhum preconceito, não. É questão de
lógica mesmo. Tem preconceito? Tem. Tem pessoas que têm 70, 80 anos e que têm, assim, uma coordenação motora muito melhor do que a minha. Então, assim, isso existe, mas não é regra, é exceção. Então, é com base nisso que eu tô falando. Se você chegou até aqui nesse vídeo, vamos render um pouco mais esse papo nos comentários. Deixa pra mim a especialidade que você quer fazer. Se é uma especialidade que exige um pré-requisito, do reumato, pneumo, nefrologia, oncologia, estou falando toda a clínica médica, tá? Ou se é uma que cai direto, né? GO, ginecologia, eu também gosto de gineco, tá? Meu coração bate um pouquinho pro gineco ainda. Ou pediatria também, ou se é uma especialidade mais longa, cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você concorda comigo, se você discorda. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.